você já se perguntou o que é que motiva as pessoas a criarem coisas? Tipo, por que que algumas pessoas escrevem livros, outras compõem músicas, outras fabricam móveis, enquanto outras pessoas gravam filmes? Tem pessoas que criam marcas, né? Que criam produtos ou criam comunidades. Enfim, por que que as pessoas se dedicam a criar coisas? As respostas são as mais variadas, né? Tem pessoas que criam porque querem ganhar dinheiro, outras criam porque simplesmente querem desabafar, né? Ou querem expressar alguma coisa que existe dentro delas. Mas se a gente parar para pensar, né? Independentemente do que a pessoa crie, uma coisa é fato. Quando a gente cria algo, a gente tem a possibilidade de comunicar ideias, né? De transmitir uma mensagem e de estabelecer uma certa conexão com alguém. E realmente é uma sensação mágica, de certa forma, né? Saber que aquilo que a gente criou gerou um impacto positivo no outro. Né? Na área do empreendedorismo, esse impacto positivo ele também é conhecido como gerar valor. Ou seja, quando a gente cria algo que é considerado relevante, algo significativo, algo que produz um efeito positivo no mundo, significa que você está impactando positivamente, né? Você está gerando valor no mundo. E quando você cria uma obra ou um conjunto de obras que geram valor para o mundo, você também tem uma possibilidade de construir uma outra coisa, né? Que se chama o legado. Mas o que é o legado? Antes de entender o que é o legado, é interessante a gente compreender o que é uma obra, né? Qual o significado da palavra obra. Etimologicamente, a palavra obra ela vem da palavra opus, que significa trabalho, né, ou produção, ou esforço, né, é algo que a pessoa fez. Então, aquela expressão opus dei, por exemplo, ela significa obra de Deus. Inclusive, é muito comum o uso da palavra opus em títulos de músicas. Por exemplo, Opus 27, número 2, é o título formal da famosa música Sonata ao Luar, né, que é do Beethoven. E é uma das peças mais conhecidas do repertório da música erudita. Mas voltando, enquanto a palavra obra ela vem de opus e significa trabalho, produção, esforço, a palavra legado ela vem de legare, que no latim significa delegar, ou seja, repassar para alguém, repassar alguma coisa para alguém. Então, para ilustrar a diferença entre obra e legado, eu gosto de fazer uma comparação usando o que eu chamo de paradigma da semente. Como assim? Significa o seguinte, que a obra ela equivale à semente plantada, né? Uma obra ela é como uma semente que você escolhe, você prepara e você planta essa semente. Então, a obra ela é o resultado direto do seu esforço, né? da sua intenção e do seu cuidado ao plantar essa semente. Então a semente ela em si ela já carrega um potencial, né? Ela pode até ser pequena, mas dentro dela existe potencialmente, né, uma árvore inteira, um bosque ou ela pode se tornar uma floresta futuramente. Então a mesma coisa acontece com uma obra, né? Ou seja, com algo que a gente cria. Uma obra, uma criação, pode até ser pequena, mas ela pode se ramificar e causar um impacto grande lá na frente. Então, isso é a obra, né? E o que é o legado nessa comparação com a semente, né? O legado ele equivale à árvore que cresce, né, e que dá frutos e traz novas consequências. O legado é o que acontece depois que a semente cresce. Ele é a consequência, ele é uma espécie de eco daquilo que você plantou. Então, não é mais só sobre a semente que você plantou, ou seja, a obra. O legado é sobre os frutos que ela dá, ou seja, as sombras que ela oferece, né, os frutos, os pássaros que vão pousar nessa árvore, né, é sobre o solo que essa árvore fertiliza. Então, uma reflexão que a gente pode fazer a partir disso é que plantar uma semente, ou seja, criar uma obra, é algo que exige coragem, exige uma dedicação. E, por outro lado, permitir que a árvore cresça, né, e dê uma vida, né, além de você, ou seja, construir um legado, isso exige uma entrega, né, exige um certo desapego. Você pode escolher, né, a semente, por exemplo, né, mas você não controla exatamente onde os galhos da árvore vão chegar, né, ou quem que vai descansar debaixo dessa árvore que você plantou. Assim como uma árvore ela pode continuar existindo e regenerando a paisagem por centenas de anos, o legado ele vai além da sua vida. Ele se torna parte de uma espécie de ecossistema, digamos assim, né? Ou seja, é algo maior que você, o legado. Hoje essas duas palavras, né, obra e legado,
são usadas em várias áreas, né? Tanto na área de arte, né? Como na ciência ou no empreendedorismo, enfim, em várias áreas. Por exemplo, no campo da ciência, né? O Charles Darwin, ele escreveu um livro chamado A Origem das Espécies. Nesse caso, o livro é a obra e o legado é a transformação que essa obra causou na maneira como muitos enxergam a biologia hoje, né? Aí outro exemplo, né, se a gente for para a área do empreendedorismo, a gente pode pegar como exemplo a invenção da internet, né? A internet ela pode ser considerada como meio que uma obra coletiva, né? Foi feita por várias pessoas. E o legado da internet, o impacto que ela causou na forma, por exemplo, como a gente estuda hoje em dia, né? Ou na forma como a gente se comunica. Então, o legado é uma forma que o ser humano encontrou de marcar presença no mundo, né? E de permanecer no mundo mesmo depois da morte. E essa vontade de deixar a própria marca no mundo, ela não é de hoje, ela não nasceu hoje. Se a gente olhar para a história, né, a história da humanidade, a gente vai perceber que a ideia de legado, ela foi mudando com o passar do tempo, né, ao longo da história. Então, lá na pré-história, o legado ele era algo mais biológico, era mais associado com a reprodução. Então, deixar um legado significava ter filhos, passar os genes adiante. E aí depois o ser humano foi percebendo, né, que a identidade dele não estava só no corpo, né, mas também nas ideias dele. Em outras palavras, o ser humano ele começou a querer viver não só no corpo, mas também na memória dos outros, das outras pessoas. E a ocupar espaços por meio de símbolos. Aí vieram as pinturas rupestres, né, as narrativas orais, e a arte, né? E aí depois com a escrita, os monumentos e bibliotecas, né, essa ideia foi se ampliando. Aí mais para frente surgiram a gravação do som, a fotografia, o cinema. Ou seja, o ser humano ele foi desenvolvendo diferentes formas de se comunicar, né, e passar as suas ideias adiante, né, e de fixar a sua imagem no tempo, seja pela escrita ou pelo som, né, ou pela fotografia, ou através do vídeo. E hoje, com um celular e com a internet, né, as possibilidades que a gente tem hoje de criar algo e deixar no mundo são inúmeras. E aí surge uma pergunta importante: o que realmente vale a pena deixar? Hoje nós somos incentivados o tempo todo a buscar visibilidade, né? Acumular seguidores, conquistar prêmios, né? Viralizar, como se tudo precisasse de validação imediata para ter valor. E não tem problema em você ter tudo isso, né? O problema é quando a gente começa a viver só olhando para o futuro, pensando no que os outros vão dizer. Quando isso acontece, nós corremos o risco de agir no modo automático, né? E fazer algo no modo automático é o mesmo que não estar presente. É como se o corpo estivesse ali, mas você não está presente. Por outro lado, né, quando você se envolve de verdade com aquilo que você está fazendo, com presença, com atenção e com intenção, é como se você colocasse uma porção de você mesmo dentro daquilo que você produziu. Seja um livro, uma música, um filme, a sua marca fica ali. A sua presença se torna perceptível para quem tiver acesso ao que você fez, ao que você criou. Então, construir um legado, no fundo, é isso: é transformar o que você faz em uma extensão do que você é. E quando isso acontece, né, o impacto é inevitável. As pessoas elas sentem que tem algo verdadeiro ali, não porque foi pensado para impressionar, né, mas porque foi feito com uma entrega real. Pode ser que a pessoa nem saiba que foi você quem fez, mas ela vai sentir que existe algo verdadeiro naquela obra, naquilo que você criou. Isso é o legado. E isso pode ser meio doloroso, né, pra gente, né, porque a gente quer que os outros saibam o nosso nome, né, a gente quer o famoso reconhecimento, a gente quer que os outros saibam que foi a gente que fez. Por isso que é importante o desapego, né. Isso que a gente chama de reconhecimento é uma invenção do ego. Na verdade, a natureza não está nem aí para isso. A natureza ela não trabalha com reconhecimento, ela trabalha com fluxo, o fluxo da vida. E ter desapego é essencial para lidar com esse fluxo. Então, resumindo, eu acredito que o primeiro passo para construir um legado não está em pensar grande, né? E nem em tentar controlar o impacto do que você faz. Está em desenvolver a sua obra com presença, né? Com presença plena, ou seja, é você estar ali de verdade, envolvido, consciente do que você está criando, porque essa dedicação sua, ela se reflete no resultado final. E ao mesmo tempo é fazer isso com desapego, né? Entendendo que uma vez criada, aquela obra, ela não pertence mais só a você. Assim como não dá para
forçar uma planta a crescer, né, seguindo um formato específico, também não dá para você forçar um legado, né, e não dá para prever o que vai acontecer. Ele acontece quando aquilo que você fez consegue tocar outras pessoas e continuar existindo de formas que você talvez nunca imaginasse, né? Por mais que a gente se considere criativo, né, a natureza é muito mais criativa do que nós. Então é isso. Se você chegou até aqui, né, eu espero que esse conteúdo tenha te feito refletir sobre o que você está criando, né, e como você está criando. E se fez sentido para você, compartilhe esse vídeo com mais alguém que também está nessa busca, né, por fazer algo que vale a pena. E se quiser continuar essa conversa, comenta aqui abaixo nos comentários, né? A gente se vê no próximo vídeo. Até lá.